povos africanos e afrodescendentes no Brasil. Observe essa imagem. O que será que você está vendo nela? Analisa bem, o que será isso? Essa obra foi feita por um artista plástico chamado Cobra. Ele tem obras maravilhosas, obras fantásticas espalhadas por 5 continentes do nosso planeta. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, acesse esse link aqui que você vai ver as outras obras dele. Na fotografia do grafite, esse tipo de pintura se chama grafite. O artista ele vai, desenha e depois ele vem pintando com spray. Olha que fantástico. Qual é a imagem que está em evidência? Dá para a gente ver que tem várias cores, mas tem uma imagem principal. Olha aqui, é uma pessoa. Que pessoa é essa? É um homem? É uma mulher? É uma criança? É o quê? Qual a descendência dessa pessoa? De onde ele tem origem? De onde ele veio? Né? Será que é um indígena? Será que é um brasileiro? Um português? Um africano? Qual é a origem? Será que você adivinha? Vamos lá. É uma menina africana. Nas tribos africanas, eles utilizam vários adereços, né? Então, a tribo dessa menina, eles utilizam esse enfeite aqui na cabeça e no pescoço, além de outros enfeites, né? Mas esse daí dá pra gente ver claramente quais são os adereços que ela utiliza. Ancestralidades africanas. Os indígenas foram os primeiros a chegar às terras que são hoje o Brasil, nosso país, né? Muitos desses povos estão aqui no nosso Brasil há milênios, milhares de anos. Não é de agora, não é da época da colonização do Brasil, é de muitos anos mesmo. Olha lá, essa imagem ilustra os índios na floresta, que eles viviam livres na floresta. E nós vimos anteriormente que os índios, eles também foram escravizados. Mas os portugueses viram que eles estavam ficando muito doentes, né? E acabou que foi atrás de outros povos. Então a gente vai descobrir o que aconteceu. Quem é que veio para cá? Então quem veio para cá foram os africanos. Então os africanos eles não vieram para cá por conta própria. Eles foram forçados. Então a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Já os africanos vieram para o nosso país e contribuíram bastante para a formação da identidade da cultura brasileira. Então, muitas coisas que hoje nós nos alimentamos, usamos, têm origem dos africanos, né? Muitos alimentos, frutos. Porém, esses povos vieram de maneira forçada. Eles vieram contra a vontade deles. Eles não vieram porque eles queriam. Para serem escravizados nas minas de ouro, de diamante e nas lavouras, tanto de cana-de-açúcar, de café e outras mais. Olha aí, eles foram presos, eles eram acorrentados para não fugir. Então, eles colocavam correntes no pescoço, né, e nas mãos, nos pés, para eles não fugirem. Então, os portugueses, né, eles iam nas tribos, entravam lá, e sequestravam, eles carregavam à força os africanos para poder vender como escravos. A África é um continente muito vasto, é gigantesco. Nele habitam as populações mais antigas da Terra. A África é o berço da humanidade. De lá migraram os primeiros grupos de homens sapiens. Então, os primeiros homens, os cientistas deram o nome de homens sapiens, porque eram os homens que tinham sabedoria, que pensavam, né? Então, segundo os cientistas, né, a evolução do homem, o homem sapien deu origem aos homens de hoje, né? E aí eles saíram de lá para o resto do planeta. Então, eles foram andando, até chegar nos outros continentes. Navegando também, né? E aí foram se espalhando e foi tendo essa mistura, né? Então, alguns povos, teve povos de várias cores, várias nacionalidades, né? Os vestígios humanos mais antigos foram encontrados neste continente. Então, os pesquisadores, quando eles começaram a investigar, eles acharam vários vestígios, ossadas, objetos, e que, pela pesquisa que eles fizeram, deu para descobrir que era muito antigo. Então, dos objetos que eles acharam no planeta inteiro, os mais antigos vieram da África. Por isso que eles sabem que os vestígios humanos mais antigos vieram de lá. A riqueza histórica. A
arqueológica, cultural, artística, científica, filosófica e tecnológica dos povos que habitavam e ainda hoje habitam o continente africano é extraordinária. Eles têm muitas riquezas, tanto na questão da cultura, na arte, na ciência também, na tecnologia. Muitas coisas boas vieram da África. Quando queremos saber de onde viemos, seguramente todos, de alguma forma, viemos da África, porque se os primeiros grupos humanos vieram da África, nós temos uma certa descendência dos africanos também. A África está na ancestralidade de todos os seres humanos Homo sapiens. Migrações forçadas. As migrações africanas, quando eles vieram da África para o Brasil, foram intensas no período colonial. Então, quando o Brasil estava passando pelo período de colonização, teve muita migração africana. Então, muitos povos africanos vieram para cá, mas não por vontade própria, né? Quando muitas pessoas foram presas, eu já falei, eles foram presos lá, transportados em navios pelo Oceano Atlântico e vendidas como escravas pelos colonos portugueses no Brasil. Então, eles eram capturados lá, passavam dias e mais dias dentro do navio, super apertado. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais desses navios. E quando chegava aqui, eles eram vendidos. Essa migração forçada foi extremamente cruel. Eles não eram bem tratados, eles não vieram sentadinhos nos navios, em camas confortáveis, não. Eles passavam por muita coisa ruim, né? Foi muito cruel, eles sofreram bastante, com várias gerações de grupos de africanos. Não foi só um grupo, o primeiro grupo, foram vários, e por vários e vários anos. Então, eles sofreram demais. O navio negreiro, igual eu falei, eles vieram no navio e esse navio ganhou esse nome de navio negreiro. Sabe por quê? O que será que tem a ver com os africanos? Os navios negreiros eram embarcações que vinham carregados de seres humanos. Muitos morriam na travessia, lá da África até chegar aqui no Brasil. Os que resistiam fisicamente, que tinham mais força, chegavam aos portos na costa do litoral do Brasil e eram vendidos no mercado de escravos. Então, os que conseguiam resistir depois disso tudo, de passar dias e dias sofrendo com fome e outras coisas mais, eles pegavam e eram vendidos aqui no Brasil. Então, eles chegavam lá e começavam a vender como se fosse um objeto. Então, eles sofreram demais. Daqui a pouco eu vou contar um pouco mais sobre esse sofrimento que acontecia com eles nos navios. Então, quando chegava aqui, as famílias inteiras eram separadas. A mãe não podia ficar com o filho, a esposa não podia ficar com o marido, os filhos não podiam ficar com os pais, eram vendidos separadamente, como se fosse um objeto, né? Então, eles compravam. Quem tinha mais dinheiro, às vezes até comprava a família inteira, mas às vezes só comprava o pai, que era mais forte, comprava a mãe, porque a mãe ia virar empregada, né? Comprava o filho, porque sabia que o filho ia crescer, ia ser escravo desde pequeno, mas geralmente eles não gostavam muito de comprar crianças, porque as crianças não tinham muita força para trabalhar, então eles preferiam os adultos, né? E pessoas que falavam diferentes línguas e vieram de diferentes pontos da África eram obrigadas a conviver e trabalhar juntas. Porque apesar de todos esses africanos terem vindo da África, eles vinham de tribos diferentes, locais diferentes. E lá na África existem vários idiomas e antigamente também era desse mesmo jeito. Então, eles não falavam a mesma língua. Então, eles tiveram que conviver e aprender a falar a mesma língua, porque eles eram obrigados a aprender a língua portuguesa, que era dos portugueses, né? Os portugueses, eles falavam português, e aí os africanos que eram escravizados, eles tinham a obrigação de aprender a língua portuguesa. Mas até chegar nesse ponto deles aprenderem, eles passaram por muita dificuldade. Olha lá, como que eles vinham nos navios, um colado no outro, então eles não tinham espaço para nada, eles não tinham acesso ao banheiro, a comida era escolhida, você vai ganhar, ou pulava o outro, não ganhava, então alguns ficavam com fome, principalmente aqueles que davam algum trabalho para os portugueses, às vezes
brigavam, queria fugir. Então esses que sofriam mais, passavam fome, eles não tinham local adequado para fazer a higiene, eles não tomavam banho, a água também era muito raro, então eles sofreram demais. E aqui tem um infográfico que vai mostrar um pouco mais como que era esse navio negreiro. Então na número 1 você pode ver aí eles lutando lá, né, para poder aprisionar os negros. Então eles tentavam, eles lutavam mesmo. Na número 2 você pode ver os africanos chegando, a vinda dos africanos. Então esses que estão acorrentados ali, um do lado do outro, ali, um na frente do outro, eles estão chegando no navio para descer ali, para ficar junto com os outros. No número 3 você pode observar alguns africanos dançando. Será que estavam felizes? Não, eles não estavam felizes. Na verdade, os portugueses viam que eles estavam ficando doentes, então eles colocavam os africanos para dançar, porque era uma forma de fazer exercício físico. E aí todos nós precisamos se movimentar, fazer um exercício. E isso fazia com que eles tivessem mais saúde. Então eles eram obrigados a ficar dançando para os portugueses. O número 4 representa a bandeira, né, do país de onde eles vieram. Então sempre a bandeira ficava ali para os outros navios saberem de onde está vindo aquele navio ali. Na número 5 era o local onde ficava armazenada algumas comidas, né? Então eles preparavam, não era uma comida gostosa igual nós temos hoje em dia, não era em prato, eles misturavam ali resto de arroz com milho, com várias outras coisas, com água, e vinha aquela coisa assim, como se fosse um mingau misturado. E aí eles iam lá e jogavam na mão do africano. Então ele comia na mão mesmo, não tinha colher, não tinha prato, nada disso. E ele não podia desperdiçar nada, porque no dia seguinte podia ser que ele não ia receber nada para comer. Então eles viviam fracos porque eles não comiam, e era uma comida que não tinha higiene nenhuma. Então às vezes essa comida caía no chão e aí ficava aquele odor horrível, né? Fora que eles não tomavam banho, às vezes eles precisavam fazer as necessidades, faziam ali mesmo. Então eles ficavam doentes com aquele mau cheiro, com aquela falta de higiene, com falta de alimentação. O número 6 representa aí o local onde eles ficavam. Então eles ficavam amontoados, uns ao lado do outro, um em cima dos outros, sentado ali, todo mundo junto. Não tinha espaço para poder ficar à vontade, né? Então nesse caso aí, eram 3 andares. Tá vendo que não tinha nem altura suficiente para a pessoa ficar em pé, às vezes nem sentada, era muito apertado. No 7 era o lugar de armazenamento de alimentos, né? De água. Então ali fica armazenado na parte de baixo. Na número 8 representa também o armazenamento e também o local que havia o aquecimento, porque os navios nessa época eles eram aquecidos a lenha, né? Então esse local aí era muito quente. Então muitas vezes eles morriam pelo calor excessivo que eles passavam. E a número 9, cada pedacinho desse laranja que você está vendo aí, tracinho, era um africano deitado. Então eles ficavam tudo amontoado. Eles não tinham espaço para nada. Esse infográfico aqui você pode ver com mais detalhes nesse site aqui da Super Abril. Trabalho escravo. Os africanos eram escravizados e forçados a trabalhar nas minas de ouro, de diamante e nas lavouras, né, de cana-de-açúcar, de café. Muitos morriam pela exaustão do trabalho. O que é exaustão, tia? Exaustão é quando a pessoa está muito cansada. Imagina você cansado, mas ele estava muito mais, porque eles trabalhavam de manhã até a noite, então não tinha momento de descanso, então eles trabalhavam demais. Outros morriam em decorrência dos castigos que eram impostos na tentativa de fuga. Então, quando o africano tentava fugir e era pego, então ele sofria vários castigos. Ele apanhava, ele ficava preso, acorrentado. Às vezes eles colocavam peso nas pernas dele para ele não conseguir andar mais para lugar nenhum. Outras vezes morriam de doenças provocadas pelas más condições de vida, igual acontecia no navio negreiro. Eles morriam pelas más condições de vida, porque não se alimentavam, porque tinham doenças, pela exaustão, tudo isso fazia com que eles morriam. Não tinham um local adequado para dormir, então era muito difícil para eles. Olha aí, um desenho ilustrando o africano trabalhando na lavoura de cana-de-açúcar.
escravo e castigos. Olha alguns castigos, vou mostrar para vocês. Aqui representa os africanos acorrentados. Às vezes porque eles enfrentaram, às vezes porque tentaram fugir, às vezes porque não trabalhou direito, às vezes até porque eles estavam doentes. Então eles ficavam uns acorrentados. Olha aqui, você pode ver que eles ficavam acorrentados aos braços e as pernas. Às vezes aqui ficaram presos nessa madeira, travava a perna deles, não tinha como fugir. Aqui era amarrado, então não tinha como fugir desse lugar. Então eles ficavam aí, e às vezes até sem comer, muitas vezes. Eles também sofriam castigos físicos, eles apanhavam, tá vendo o chicote aqui na mão do capataz? O capataz é que era responsável em fazer isso. Às vezes o dono dele também fazia. Então, ele era acorrentado aqui nessa madeira, nesse pau. E apanhavam as costas dele, como é que ficava? Apanhava tanto que sangrava. E muitas vezes, depois que ficava sangrando, ainda ficava aí no sol, sofrendo. E aparecia moscas e outros bichos, né? Às vezes até pássaros para picar ele. Então, era muito sofrido. E aqui as escravas, as mulheres, elas geralmente viravam as domésticas da casa dos donos, né? Então elas serviam as donas, elas lavavam roupa, cuidavam das crianças, faziam todo tipo de serviço, mas era o tempo inteiro, não tinha hora de descanso. Então o dono estava acordado, elas estavam lá trabalhando. A abolição da escravidão. Essa realidade durou séculos, né? 1, 2 meses, nem 1, 2 anos. Era mais de 100. Um século tem 100. Então, se durou séculos, foram muito mais de 100 anos. Até que foi proibido o tráfico de seres humanos pelo Oceano Atlântico. E mais tarde abolia a escravidão do Brasil. Acabou de vez. Mas você acha que acabou aí? Não. Mas deixou profundas sequelas sociais e históricas nos afrodescendentes do país. Até hoje tem pessoas negras que sofrem por preconceito. Então, ela sofre preconceito até hoje. E uma coisa muito feia, né? Então, a gente não pode deixar acontecer isso. Então, aqui aparece a imagem do africano livre, mas no futuro ele sofreu muitas outras consequências. E até hoje, muitos negros e de outras etnias também sofrem muitos preconceitos. E a gente tem que acabar com isso, né? Aqui da onde tia tirou um pouco dessa história do livro. Esse aqui é o vídeo do YouTube que aparece essas imagens que a tia mostrou para vocês. Tá contando a história do africano aqui no Brasil. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só clicar aqui. E as outras imagens aqui, ó, da Super Abril e do Eduardo Cobra. Se você quiser saber um pouco mais sobre Eduardo Cobra, lá tem vídeos, imagens falando sobre ele. Você vai ver que legal, como é legal esse trabalho. Vocês viram como é gigante a pintura, né? Então lá tem um vídeo mostrando como é que ele faz essa pintura. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, dá um pulinho lá. Clica aí e conhece mais o trabalho dele. E o meu contato. Obrigada, um beijão. Quem quiser mandar alguma dúvida, pode mandar para o meu e-mail. Ou se não, no Instagram. Sempre eu tenho alguma coisa lá, né? Lá também você pode tirar dúvida, só mandar uma mensagem. Ou se não, no blog, que de vez em quando eu tenho tempo, eu posto algumas coisinhas lá também, tá bom? Um beijo, um abraço e até mais.